Na primeira noite juntos, o CEO milionário percebeu que ela nunca havia amado outro homem. Antes de começar essa história emocionante, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E comenta aí de onde você está assistindo. Agora, vamos ao início dessa trama que vai mexer com seu coração. Helena acordava todos os dias às 5:30 da manhã. O despertador tocava no mesmo horário há 7 anos, desde que os pais morreram naquele acidente na estrada. Ela tinha apenas 18 anos quando a vida virou de cabeça para baixo. Não havia irmãos, não havia tios próximos. Só ela, um apartamento alugado e a necessidade de sobreviver. Aos 25 anos, Helena era conhecida como a assistente mais dedicada da Eventos de Luxo Dourado, uma empresa que organizava festas para milionários, casamentos de celebridades e lançamentos de produtos caríssimos. Ela cuidava de cada detalhe com uma precisão quase obsessiva. Flores, iluminação, cardápio, música. Tudo precisava estar perfeito. Não porque ela amasse o trabalho, mas porque era tudo o que tinha. Naquela manhã de quinta-feira, o escritório estava em polvorosa. A chefe Mariana entrou apressada, batendo a porta de vidro com força. Gente, atenção. Acabamos de fechar o contrato do ano. Leonardo Ferraz contratou a gente para o lançamento do novo empreendimento dele. Vai ser no sábado, no Terraço Ipanema. Orçamento ilimitado. As colegas de Helena começaram a cochichar animadas. Leonardo Ferraz era uma lenda viva. Aos 39 anos, comandava um império imobiliário que construía arranha-céus em São Paulo, Rio de Janeiro e até em Miami. Aparecia em capas de revistas, sempre de terno impecável. Olhar sério, postura de quem não perde tempo com futilidades. Helena, sentada em sua mesa no canto da sala, apenas anotou as informações no caderno. Não se impressionava com fama, não se impressionava com dinheiro. Já tinha visto muita gente rica e vazia desfilando pelos eventos que organizava. Helena, você vai ser a responsável direta pelo evento, combinado? Disse Mariana, apontando para ela. Helena assentiu sem emoção. Combinado. No dia seguinte, sexta-feira, ela foi até o Terraço Ipanema para fazer o reconhecimento do espaço. O lugar era deslumbrante. Vidro, mármore, vista para o mar. O pôr do sol pintava o céu de laranja e rosa. Helena caminhou pelo salão vazio, anotando mentalmente onde ficariam as mesas, o palco, o bar. Foi quando ouviu passos atrás de si. Você é da equipe de eventos? A voz era grave, firme, mas não agressiva. Helena se virou. E ali estava ele. Leonardo Ferraz ao vivo era diferente das fotos. Mais alto, mais imponente. Os olhos castanhos tinham uma profundidade que as câmeras não capturavam. Ele vestia uma camisa branca com as mangas dobradas, calça social preta. Nada de gravata. Nada de formalidade excessiva. Apenas presença. Sou eu quem vai coordenar o evento de amanhã, respondeu Helena tentando manter a voz firme. Ele a observou por alguns segundos. Não era um olhar invasivo. Era curioso. Como se estivesse tentando entender algo que não conseguia nomear. Qual é o seu nome? Helena. Helena. Ele repetiu como se estivesse testando o som. Você parece muito jovem para estar cuidando de um evento desse porte. Tenho 25 anos e 7 anos de experiência. Pode confiar. Leonardo sorriu de canto. Um sorriso quase imperceptível, mas que iluminou brevemente o rosto sério. Eu confio. Ele caminhou até a varanda, apoiou as mãos no parapeito de vidro e olhou para o mar. Helena ficou parada, sem saber se deveria continuar trabalhando ou esperar que ele dissesse algo. Você gosta do que faz? Perguntou ele sem tirar os olhos do horizonte. A pergunta a pegou de surpresa. Ninguém nunca tinha perguntado aquilo. Eu sou boa no que faço. Não foi isso que eu perguntei. Helena engoliu seco. Sentiu um aperto no peito. Não sabia responder. Não sabia se gostava. Não sabia se sentia alguma coisa. Eu faço o que preciso fazer, respondeu baixinho. Leonardo virou o rosto para ela. Pela primeira vez,
Seus olhos se encontraram de verdade. E algo estranho aconteceu. Um silêncio que não era desconfortável. Um reconhecimento que não tinha nome. Entendo, disse ele com uma suavidade inesperada. Ele voltou a olhar para o mar, e Helena aproveitou para respirar fundo. Sentiu o coração acelerado. Não entendia por quê. Até amanhã, Helena. Até amanhã, Sr. Ferraz. Ele saiu sem olhar para trás, e Helena ficou ali, sozinha, com a sensação estranha de que algo havia mudado. Algo pequeno, mas irreversível. Naquela noite, deitada na cama do seu apartamento simples, ela não conseguiu dormir. Pensava naquele olhar, naquela voz, naquela pergunta que ninguém nunca tinha feito. E pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu medo, não de perder algo, mas de ganhar. O sábado amanheceu ensolarado, mas Helena acordou com um nó no estômago. Não era nervosismo pelo evento, era outra coisa, algo que ela não conseguia nomear, mas que a incomodava desde a noite anterior. A imagem de Leonardo Ferraz não saía da sua cabeça. O jeito como ele a olhou, a pergunta que fez, a sensação de que ele tinha visto algo nela que ninguém mais via. Chegou ao Terraço Ipanema às 7 da manhã. A equipe de montagem já estava lá, organizando mesas, cadeiras, flores importadas, taças de cristal. Helena coordenava tudo com a eficiência de sempre, mas sua mente estava dividida. Toda vez que ouvia passos, seu coração disparava. Toda vez que a porta se abria, ela olhava, esperando ver aquele rosto. Mas Leonardo não apareceu durante toda a manhã. Às 3 da tarde o evento estava pronto. Tudo impecável. As luzes douradas refletiam no mármore, as flores brancas perfumavam o ambiente. A vista para o mar era de tirar o fôlego. Helena checou cada detalhe 3 vezes. Não podia haver erro. Às 6 da tarde, os primeiros convidados começaram a chegar. Empresários, investidores, jornalistas, todos vestidos com elegância, todos falando alto, rindo, bebendo champanhe. Helena circulava discreta, garantindo que tudo funcionasse perfeitamente. E então, às 7 em ponto, ele entrou. Leonardo Ferraz, de terno azul marinho, gravata preta, cabelo impecavelmente penteado. Ele cumprimentou algumas pessoas, apertou mãos, sorriu educadamente. Mas seus olhos procuravam algo. Alguém. Quando encontrou Helena, parou. Ela estava ao lado do bar, conferindo se os garçons estavam servindo corretamente. Sentiu o olhar dele antes mesmo de vê-lo. Virou-se, e lá estava ele, parado a poucos metros, observando-a com aquela mesma intensidade do dia anterior. Leonardo caminhou até ela, ignorando completamente um grupo de investidores que tentava chamá-lo. "Está tudo perfeito", disse ele, parando ao lado dela. "Obrigada, Sr. Ferraz." "Leonardo. Me chama de Leonardo." Helena sentiu o rosto esquentar. Desviou o olhar, fingindo ajustar uma taça que já estava perfeitamente posicionada. "Tudo bem, Leonardo." Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. "Você está diferente hoje." "Como assim?" "Mais tensa. Ontem você parecia cansada. Hoje parece assustada." Helena sentiu um arrepio. Como ele conseguia ler tão bem? Como ele via coisas que nem ela mesma entendia? "Estou apenas focada no trabalho", respondeu, tentando soar profissional. Leonardo não insistiu. Apenas acenou com a cabeça e voltou para o centro do salão, onde foi chamado para fazer o discurso de abertura. Helena respirou fundo, tentando se recompor. O discurso foi breve, objetivo, cheio de números e projeções. Leonardo falava com autoridade, mas sem arrogância. Quando terminou, todos aplaudiram. Ele agradeceu, ergueu a taça de champanhe e brindou com os convidados. O evento seguiu sem problemas. Música ao vivo, jantar servido, conversas animadas. Helena continuou trabalhando nos bastidores, garantindo que tudo corresse bem. Mas de tempos em tempos, sentia o olhar de Leonardo sobre ela. Ele não se aproximava, apenas observava, e isso a deixava ainda mais nervosa. Às 11 da noite, os convidados começaram a ir embora.
Helena coordenou a equipe de limpeza. Organizou os últimos detalhes. Quando finalmente terminou, já passava da meia-noite. O salão estava vazio, silencioso. Apenas as luzes suaves ainda acesas. Ela pegou a bolsa pronta para ir embora, quando ouviu a voz dele. Helena. Virou-se assustada. Leonardo estava encostado na porta da varanda, as mãos nos bolsos, o paletó jogado sobre o ombro. Parecia cansado, mas tranquilo. Pensei que já tivesse ido embora, disse ela, tentando controlar a voz. Eu queria te agradecer pessoalmente. O evento foi impecável. Só fiz meu trabalho. Não, você fez mais do que isso. Ele caminhou até ela devagar. Você colocou alma nisso, eu percebi. Helena não sabia o que dizer. Sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Posso te fazer uma pergunta? Disse Leonardo, parando a poucos passos dela. Claro. Por que você tem tanto medo de ser vista? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Os olhos começaram a arder. Não podia chorar. Não ali. Não na frente dele. Eu preciso ir, murmurou, desviando o olhar. Leonardo deu um passo à frente, mas não a tocou. Desculpa. Não queria te deixar desconfortável. Não é isso, é que... Ela respirou fundo, tentando se controlar. Eu não sei responder. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, com uma voz suave, quase um sussurro, disse: Então deixa eu te fazer outra pergunta. Uma mais fácil. Ele esperou ela olhar para ele. Você aceita jantar comigo amanhã? Helena sentiu o mundo parar. Ninguém nunca tinha feito um convite assim. Ninguém nunca tinha olhado para ela daquele jeito. Com interesse. Com respeito. Com... desejo? Eu não sei se é uma boa ideia. Por quê? Porque você é você. E eu sou... eu. Leonardo sorriu dessa vez com mais ternura. Exatamente por isso. Helena sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Mas pela primeira vez em muito tempo não eram lágrimas de tristeza. Eram de medo. Medo de acreditar. Medo de se permitir. Tudo bem, sussurrou ela quase sem voz. Eu aceito. O sorriso dele se abriu, iluminando o rosto cansado. Amanhã, 8 horas, te busco em casa. Ela apenas assentiu. Ele se despediu com um aceno e saiu, deixando-a sozinha no salão vazio. Helena ficou parada, tremendo, com a sensação de que sua vida nunca mais seria a mesma. Helena passou o domingo inteiro em estado de pânico. Abriu o guarda-roupa 5 vezes, tirou e colocou roupas de volta, sentou na cama, levantou, andou pela sala, olhou o relógio a cada 10 minutos. Não conseguia acreditar no que tinha aceitado. Um jantar. Com Leonardo Ferraz. O que ela estava pensando? Às 7h30 da noite, depois de mudar de roupa pela 10ª vez, escolheu um vestido simples, azul marinho, que ia até os joelhos. Nada extravagante. Nada que chamasse atenção. Apenas ela, do jeito que era. Prendeu o cabelo castanho em um coque baixo, passou um batom nude e olhou-se no espelho. Respirou fundo. Você consegue, disse para si mesma, tentando acreditar. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Helena quase tropeçou ao correr até a porta. Abriu e lá estava ele. Leonardo, de camisa branca, calça jeans escura, sem gravata, sem formalidade. Parecia mais jovem assim, mais humano. Oi, disse ele com um sorriso tímido. Oi. Ele olhou para ela de cima a baixo, mas não de forma invasiva. Era um olhar de admiração genuína. Você está linda. Helena sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Você também está bem. Ele riu baixinho. Vamos. Desceram até o carro dele, um sedã preto, discreto, nada ostensivo. Leonardo abriu a porta para ela, esperou que entrasse, depois contornou e sentou no banco do motorista. O carro cheirava a couro e perfume masculino. Helena tentou relaxar, mas suas mãos tremiam levemente. Nervosa?
Perguntou ele enquanto dirigia pelas ruas iluminadas do Rio. Um pouco. Eu também. Ela olhou para ele, surpresa. Você, por quê? Leonardo sorriu, sem tirar os olhos da estrada. Porque faz muito tempo que eu não saio com alguém de verdade. Geralmente são jantares de negócios, eventos sociais, obrigações. Isso aqui é diferente. Helena sentiu o peito apertar. Ele estava sendo sincero, ela podia sentir. Chegaram a um restaurante pequeno escondido em uma rua tranquila de Ipanema. Nada de luxo exagerado. Apenas mesas de madeira, velas acesas, música suave ao fundo. Leonardo tinha escolhido um lugar íntimo, acolhedor. Sentaram-se em uma mesa no canto, longe dos olhares curiosos. O garçom trouxe o cardápio, mas Leonardo nem olhou. Confia em mim? Perguntou ele. Helena hesitou, mas assentiu. Confio. Ele pediu para os dois, escolhendo pratos leves, vinho tinto, sobremesa. Quando o garçom se afastou, Leonardo apoiou os cotovelos na mesa e olhou para ela com atenção total. Conta sobre você. Quem é Helena? Ela riu nervosa. Não tem muito o que contar. Trabalho, casa, trabalho de novo. E antes, família, amigos, sonhos. A pergunta a pegou desprevenida. Helena sentiu um nó na garganta. Respirou fundo antes de responder. Meus pais morreram quando eu tinha 18 anos. Acidente de carro. Desde então é só eu. Não tenho irmãos, não tenho família próxima. Amigos, alguns, mas nada muito profundo. E sonhos. Ela parou, olhando para a vela acesa entre eles. Acho que parei de sonhar faz tempo. Leonardo ficou em silêncio. Não disse sinto muito como todo mundo dizia. Não tentou consolar com palavras vazias. Apenas estendeu a mão sobre a mesa e tocou levemente a dela. Eu entendo. Helena olhou para ele surpresa. Entende? Minha mãe morreu quando eu tinha 20 anos, câncer. Meu pai, bem, ele nunca foi presente. Construí tudo sozinho. E no caminho perdi muita coisa. Amizades, relacionamentos, tempo. Ganhei dinheiro, poder, reconhecimento. Mas perdi vida. A voz dele estava carregada de uma tristeza que Helena reconhecia. Era a mesma que ela carregava. A solidão de quem sobrevive, mas não vive. Por que você me chamou para jantar? Perguntou ela com coragem que não sabia que tinha. Leonardo sorriu, mas era um sorriso melancólico. Porque quando te vi, pela primeira vez em muito tempo, senti algo. Não sei explicar. Foi como se eu tivesse acordado. Helena sentiu os olhos arderem. Não podia chorar. Não ali. O jantar foi servido, mas nenhum dos dois comeu muito. Conversaram por horas. Sobre tudo e sobre nada. Sobre medos, sobre perdas, sobre a sensação de estar sempre sozinho, mesmo cercado de gente. Leonardo falava com uma honestidade brutal, sem máscaras, sem poses. E Helena pela primeira vez se permitiu ser vulnerável. Quando saíram do restaurante, já passava das 11 da noite. O céu estava nublado e uma chuva fina começou a cair. Leonardo tirou o paletó e colocou sobre os ombros dela. Vou te levar em casa. O caminho foi silencioso, mas não desconfortável. Quando chegaram ao prédio dela, Leonardo estacionou, mas não desligou o carro. Ficaram ali, ouvindo o som da chuva batendo no vidro. Obrigada pela noite, disse Helena baixinho. Obrigado você, por aceitar, por confiar. Ela olhou para ele, e sem pensar, sem calcular, sem medo, inclinou-se e o beijou. Foi um beijo tímido, hesitante, mas cheio de verdade. Leonardo ficou imóvel por um segundo, surpreso. Depois, com uma delicadeza infinita, retribuiu. Suas mãos tocaram o rosto dela, suaves, respeitosas. Quando se afastaram, Helena estava tremendo. Leonardo a olhava com uma intensidade que a assustava e acalmava ao mesmo tempo. E então ele percebeu. Nos olhos dela, no jeito como tremia, na forma como o beijou, ele entendeu. Você nunca... Começou ele com a voz embargada. Helena desviou o olhar envergonhada.
Nunca? Leonardo fechou os olhos, respirou fundo. Quando os abriu novamente, estavam brilhando. Helena. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, obrigando-a a olhar para ele. Eu não quero ser apenas o primeiro. Eu quero ser o último. E naquele momento, sob a chuva, dentro daquele carro, Helena finalmente entendeu o que era ser vista, ser escolhida, ser amada. Helena não dormiu naquela noite. Ficou deitada na cama, olhando para o teto, revivendo cada segundo do jantar, cada palavra, cada olhar. E aquele beijo que mudou tudo. Tocou os lábios com os dedos, ainda sentindo o gosto dele, o calor, a ternura. Nunca imaginou que um beijo pudesse ser assim. Tão suave, tão verdadeiro. Mas junto com a felicidade veio o medo. Um medo paralisante. E se ela não fosse suficiente? E se ele percebesse que ela não sabia nada sobre amor, sobre relacionamentos, sobre intimidade? E se ele se arrependesse? Na segunda-feira de manhã chegou ao trabalho exausta, com olheiras profundas. Mariana, a chefe, a chamou assim que ela entrou. Helena, preciso falar com você. Ela entrou na sala nervosa. O Leonardo Ferraz ligou aqui hoje cedo. Disse que ficou extremamente satisfeito com o evento e quer contratar a gente para mais 3 projetos. E pediu especificamente que você seja a responsável. Helena sentiu o coração disparar. Ele pediu por mim? Sim. E olha, não sei o que você fez, mas continue fazendo. Esse contrato vai salvar a empresa esse ano. Helena saiu da sala atordoada. Pegou o celular e viu 3 mensagens dele. Leonardo. Bom dia. Dormiu bem? Leonardo. Estou pensando em você. Leonardo. Podemos nos ver hoje à noite? Ela digitou e apagou a resposta 5 vezes. Finalmente escreveu. Helena. Bom dia. Sim, podemos. A resposta veio em segundos. Leonardo. Te busco às 7. Quero te levar em um lugar especial. O dia passou devagar. Helena mal conseguiu se concentrar. Quando finalmente chegou em casa, tomou banho, trocou de roupa e esperou, ansiosa. Às 7 em ponto ele estava lá, dessa vez de jeans e camiseta preta, mais casual ainda. Parecia mais jovem, mais leve. Oi, disse ele com aquele sorriso que a desarmava. Oi. Entraram no carro e Leonardo dirigiu em silêncio por alguns minutos. Helena percebeu que estavam saindo da cidade, indo em direção às montanhas. Onde estamos indo? Você vai ver. Depois de 40 minutos, chegaram a uma casa de campo escondida entre árvores com vista para o vale. Era simples, aconchegante, longe de tudo. Essa casa é minha, explicou Leonardo enquanto abria a porta. Comprei há 5 anos, mas quase nunca venho. É meu refúgio quando preciso sumir do mundo. Helena entrou encantada. Lareira, sofás confortáveis, janelas enormes com vista para a natureza. Era perfeito. Leonardo acendeu a lareira, serviu vinho, colocou música suave. Sentaram-se no sofá lado a lado, em silêncio confortável. Por que me trouxe aqui, perguntou Helena finalmente. Leonardo olhou para ela sério. Porque eu quero que você conheça quem eu sou de verdade. Não o CEO, não o milionário. Só eu, Leonardo. O cara que gosta de ficar descalço, que adora cozinhar, que tem medo de altura e que, pela primeira vez em anos, está sentindo algo real. Helena sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu tenho medo, Leonardo. De quê? De não ser suficiente. De você perceber que eu não sei nada sobre isso, sobre amor, sobre estar com alguém. Leonardo segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Helena, olha para mim. Ela obedeceu, os olhos brilhando. Eu não quero alguém que saiba tudo. Eu quero alguém verdadeiro. E você é a pessoa mais verdadeira que eu já conheci. Ele se aproximou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas ela não recuou. Deixou que ele a beijasse, dessa vez com mais intensidade, mais desejo, mas ainda com toda a delicadeza do mundo.
As mãos dele tocaram o rosto dela, o pescoço, os ombros. Helena tremia, mas não de medo. Era outra coisa. Era desejo. Era entrega. Se você quiser parar, a gente para, sussurrou ele, a voz rouca. Eu não quero parar. Leonardo a pegou no colo, carregando-a até o quarto. Deitou-a na cama com cuidado, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E pela primeira vez, Helena se permitiu sentir. Sentir o toque, o calor, a conexão. Não havia pressa. Não havia cobrança. Apenas eles dois descobrindo um ao outro, construindo algo novo. Quando tudo terminou, ficaram deitados, abraçados em silêncio. Leonardo acariciava os cabelos dela, e Helena, com a cabeça no peito dele, ouvia o coração batendo forte. Você está bem? Perguntou ele baixinho. Estou, mais do que bem. Ele beijou a testa dela. Eu te amo, Helena. Sei que é cedo, sei que pode parecer loucura, mas eu te amo. Helena fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. Eu também te amo. E naquela noite, sob o céu estrelado, longe do mundo, eles finalmente encontraram o que sempre procuraram. Um ao outro. Os dias seguintes foram os mais felizes da vida de Helena. Leonardo e ela se viam todos os dias. Jantares, caminhadas, conversas até de madrugada. Ele a apresentou ao mundo dele, mas sempre com cuidado, sempre protegendo-a dos holofotes. Helena sentia-se viva pela primeira vez. Amada. Completa. Mas a felicidade durou pouco. Tudo começou quando uma foto deles saiu em um site de fofocas. Leonardo e Helena saindo de um restaurante de mãos dadas. A manchete dizia: CEO milionário. Leonardo Ferraz é visto com misteriosa morena. Quem é ela? No dia seguinte, mais matérias. Especulações. Teorias. Algumas pessoas diziam que Helena era uma oportunista. Outras, que ela estava com ele por dinheiro. Os comentários nas redes sociais eram cruéis. Ela não é nada. Só mais uma interesseira. Aposto que ele vai cansar dela em um mês. Coitada, acha que ele vai levar a sério? Helena tentou ignorar, mas era impossível. Cada palavra a machucava. Cada comentário a fazia duvidar. E se eles estivessem certos? E se Leonardo percebesse que ela não era suficiente? Leonardo percebeu a mudança. Ela estava mais distante, mais calada. O que está acontecendo? Perguntou ele uma noite enquanto jantavam em sua cobertura. Nada. Helena, não me engana, eu te conheço. Ela respirou fundo, tentando segurar as lágrimas. As pessoas estão falando, dizendo que eu estou com você por interesse, que eu não sou boa o suficiente. E eu estou começando a acreditar. Leonardo ficou pálido. Você está falando sério? Leonardo, olha para nós, você é você. E eu sou só eu, uma assistente de eventos. Sem família, sem dinheiro, sem nada. Como isso pode dar certo? Ele se levantou nervoso. Você está ouvindo o que está dizendo? Você acha que eu me importo com o que as pessoas pensam? Mas eu me importo, gritou ela finalmente explodindo. Eu me importo porque eu sei que eles têm razão. Eu não pertenço ao seu mundo, Leonardo. Eu nunca vou pertencer. Então o que você está dizendo? Que vai desistir? Que vai me deixar por causa de fofoca? Helena chorou desesperada. Eu estou dizendo que talvez seja melhor assim, antes que você perceba que cometeu um erro. Leonardo ficou em silêncio. Seus olhos estavam vermelhos, a mandíbula travada. Se é isso que você quer, eu não vou te prender. Mas saiba de uma coisa, Helena. Você é a única coisa real que aconteceu na minha vida. E se você for embora, vai levar tudo comigo. Ela pegou a bolsa chorando e saiu sem olhar para trás. Desceu de elevador, saiu do prédio, caminhou pelas ruas vazias, sem rumo. Sentiu como se tivesse arrancado o próprio coração e deixado para trás. Nos dias seguintes, Helena voltou à rotina. Trabalho, casa, solidão. Mas agora era pior, porque ela sabia o que era ser amada e tinha jogado tudo fora. Leonardo não ligou, não mandou mensagem, respeitou a decisão dela, mas por dentro estava destruído. Parou de ir ao escritório, trancou-se em casa,
recusou reuniões. Seus sócios começaram a se preocupar. E então, uma semana depois, aconteceu o impensável. Uma ex-namorada de Leonardo, Renata, deu uma entrevista para uma revista dizendo que eles tinham voltado, que Helena tinha sido apenas uma distração, que Leonardo nunca levou aquilo a sério. Helena viu a matéria no celular no meio do trabalho. Sentiu o mundo desabar. Então era verdade. Ela tinha sido só mais um passatempo. Trancou-se no banheiro e chorou até não ter mais lágrimas. Mas o que ela não sabia era que Leonardo estava naquele exato momento em uma coletiva de imprensa e estava prestes a fazer algo que mudaria tudo. A sala de imprensa estava lotada. Jornalistas, fotógrafos, câmeras de televisão. Todos queriam saber sobre a entrevista de Renata. Todos queriam a versão de Leonardo Ferraz. Ele entrou de terno preto, gravata impecável, mas o rosto cansado, os olhos fundos. Sentou-se à mesa, ajustou o microfone e olhou para as câmeras. Boa tarde. Eu sei que vocês estão aqui por causa das declarações da Renata. E eu vou esclarecer tudo de uma vez por todas. O silêncio era absoluto. Renata e eu terminamos há mais de um ano. Não voltamos. Não temos nada. E as declarações dela são mentira. Ela fez isso por vingança, por ciúmes, por não aceitar que eu segui em frente. Os jornalistas começaram a murmurar. Leonardo ergueu a mão pedindo silêncio. Mas eu não estou aqui para falar dela. Estou aqui para falar de alguém que mudou minha vida. Helena. Helena, que assistia à coletiva ao vivo pelo celular, escondida no banheiro do trabalho, sentiu o coração parar. Helena é a mulher mais incrível que eu já conheci. Ela não se impressiona com dinheiro. Não se deslumbra com fama. Ela é real, verdadeira, corajosa. E eu a amo. Amo de uma forma que nunca amei ninguém. As lágrimas escorriam pelo rosto de Helena. Mas eu cometi um erro. Não protegi ela o suficiente. Deixei que as pessoas falassem, que julgassem, que machucassem. E ela, com medo de não ser suficiente, se afastou. Mas a verdade é que não sou suficiente para ela. Ela me ensinou a viver de novo. Me ensinou que existe algo mais importante do que sucesso, dinheiro, poder. Ela me ensinou o que é amor. Leonardo olhou diretamente para a câmera, como se estivesse falando só com ela. Helena, se você está me ouvindo, por favor, me perdoa. Perdoa por não ter gritado para o mundo desde o primeiro dia o quanto você é importante para mim. Perdoa por ter deixado você duvidar, por um segundo que seja, do que sinto por você. Eu te amo. E vou te amar até o fim da minha vida. A sala explodiu em flashes, perguntas, gritos. Mas Leonardo se levantou e saiu sem responder nada. Helena estava em choque, tremendo, chorando. Não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Saiu correndo do banheiro, pegou a bolsa, saiu do escritório sem dar explicações. Pegou um táxi, deu o endereço da cobertura dele. O trânsito estava horrível. Cada minuto parecia uma eternidade. Quando finalmente chegou, subiu correndo, apertou a campainha desesperadamente. Leonardo abriu a porta. Estava sem paletó, a gravata frouxa, os olhos vermelhos. Eles se olharam por um segundo que pareceu infinito. E então Helena se jogou nos braços dele, chorando, rindo, tremendo. Me perdoa. Me perdoa por ter duvidado, me perdoa por ter fugido. Leonardo a abraçou com força, como se nunca mais fosse soltar. Não. Me perdoa você, por não ter te protegido, por não ter mostrado para o mundo inteiro desde o primeiro dia que você é minha. Eles se beijaram ali mesmo, na porta, com uma intensidade que vinha de dias de dor, de saudade, de medo de perder. Quando finalmente se separaram, Leonardo segurou o rosto dela com as duas mãos. Nunca mais foge de mim. Nunca mais duvida do que eu sinto, promete. Prometo. Ele sorriu finalmente. Aquele sorriso que ela amava. Eu te amo, Helena, para sempre. Eu também te amo, para sempre. E naquele momento eles souberam que nada mais poderia separá-los, porque o amor deles era mais forte do que qualquer julgamento, qualquer fofoca, qualquer medo. 6 meses se passaram. O verão tinha chegado e com ele uma paz que Helena nunca imaginou ser possível.
Ela e Leonardo estavam na casa de campo, aquela mesma onde tudo tinha começado. Mas agora não era mais um refúgio. Era um lar. Helena cuidava do jardim, plantando flores coloridas enquanto Leonardo preparava o almoço na cozinha. Ela usava um vestido leve, branco, os cabelos soltos ao vento. Sorria. Um sorriso verdadeiro, leve, feliz. Leonardo a observava da janela, com aquele olhar apaixonado que nunca mudava. Secou as mãos no pano de prato e saiu para o jardim. "Precisa de ajuda?" perguntou, abraçando-a por trás. Sempre", respondeu ela, rindo e encostando a cabeça no peito dele. Ficaram ali abraçados em silêncio, ouvindo os pássaros, sentindo o sol na pele. "Você é feliz?" perguntou Leonardo baixinho. Helena virou-se para ele, os olhos brilhando. "Mais do que eu jamais imaginei ser possível." Ele sorriu, beijou a testa dela. "Eu também." Naquela noite, sentados na varanda sob as estrelas, Leonardo pegou a mão dela. "Helena, eu quero te fazer uma pergunta." Ela olhou para ele curiosa. Ele se ajoelhou, tirou uma pequena caixa do bolso, abriu revelando um anel simples, delicado, perfeito. "Eu não quero viver um dia sem você. Não quero acordar sem te ver ao meu lado. Não quero construir nada que não seja com você. Casa comigo?" Helena começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas de pura felicidade. "Sim, 1000 vezes sim." Ele colocou o anel no dedo dela, levantou-se e a beijou, enquanto as estrelas brilhavam acima deles. Meses depois, casaram-se em uma cerimônia íntima, apenas com amigos próximos. Nada de luxo exagerado, apenas amor, apenas verdade. E 1 ano depois, Helena descobriu que estava grávida. Quando contou para Leonardo, ele chorou. Chorou de alegria, de gratidão, de amor. "Você me deu tudo", disse ele, segurando o rosto dela. "Você me deu vida." Helena sorriu, tocando a barriga ainda pequena. "Nós vamos construir uma família de verdade." E assim foi. Eles construíram uma vida simples, mas cheia de amor. Longe dos holofotes, longe do julgamento. Apenas eles e o amor que os uniu. Leonardo, em um momento de reflexão, olhando para Helena brincando com o filho deles no jardim, pensou: às vezes, o amor da sua vida é também o primeiro amor verdadeiro. E quando você encontra, você segura com todas as forças, porque é raro, é precioso, é eterno. E assim termina a história de Helena e Leonardo, 2 almas perdidas que se encontraram e descobriram que juntas eram completas. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo: você acredita em amor verdadeiro? Obrigado por assistir até o final. Até a próxima.